turminha do quarto ano, como é que vocês estão? Continuam se cuidando, né? Tomando todos os cuidados que essa pandemia exige no momento. E espero que todos vocês estejam fazendo as tarefinhas. Tia vai cobrar todas quando a gente faltar, viu? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de perguntar, de se comunicar no nosso grupo do WhatsApp, que é muito importante para o nosso acompanhamento com vocês e a troca de conhecimentos, certo? Hoje, tia vai dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi capitanias hereditárias. Hoje a gente volta falando um pouquinho sobre esse governo, o governo geral, depois da capitania, que se transformou em 3 governos. Teve o primeiro governo, o segundo e o terceiro governo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do assunto, eu vou pedir para que vocês peguem o livro de história de vocês, coloquem na página 41 e me acompanhem nessa leitura sobre o governo geral. Vamos lá? Diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar um governo geral em 1549, que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima da colônia. Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundado e passou a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governo geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor, que era o responsável pela ordem e justiça, o provedor, que era responsável pelo dinheiro, e o capitão, que era responsável pelo guardar e defesa dos territórios. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador geral, nos seus 4 princípios objetivos. Quais eram os objetivos do rei? Naquele tempo era defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e sua resistência, manter o processo de ocupação e contribuir para que a exploração das riquezas da colônia continuasse. Então, todos os 4 objetivos dele giravam justamente em torno da economia financeira. Ele não queria perder nem para outro país, nem para os indígenas que resistiam em sair da nossa terra e ainda assim continuavam a pressionar a economia financeira com a ocupação. E aí foi como eu disse, teve os 3 governos. Dentro desse governo geral, obtiveram 3 governos. Vamos conhecer como foram esses governos. O primeiro governo geral era de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, que chegou à colônia com 130 soldados e 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com eles os 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início aos processos de catequese dos indígenas e da educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degradados, homens que haviam cometido algum crime e tinham que cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou para viverem na colônia. No caso, essas pessoas vinham para trabalhar. O interesse de trazer essas pessoas não era porque o rei de Portugal era bonzinho, não. É porque através dessas pessoas que estavam proibidas de cumprir pena dentro do seu país, em Portugal, elas ficavam sem terras. Então, o rei de Portugal dava a elas uma terra, em troca elas ofereciam a mão de obra naquele lugar para gerar renda para o governador geral daquela época, que era Tomé de Souza. O segundo governador geral, em 1553, foi Duarte da Costa, que foi o substituto de Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro e seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira.
Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por 2 motivos. O primeiro, não fez um bom governo, e o segundo, seu filho criou sérios problemas dentro da colônia. Na página 42 está lá o terceiro e último governo, que em 1558 foi Mendes de Sá, que foi nomeado o novo governador-geral daquela época das colônias. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado dentro da colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que hoje é o atual Rio de Janeiro, certo? Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. Assim, Portugal ficava livre dos seus criminosos. Também nessa época, intensificaram os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil e as entradas e bandeiras. A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português e, por esse motivo, respeitavam o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil. Quem é que sabe qual foi a nova riqueza do Brasil? O ouro. Ouro também foi uma das riquezas encontrada pelo pessoal de fora de Portugal. O governo geral, no seu terceiro governo, conseguiram encontrar em nossas terras ouro. Então aí na página 42 e 43 fica uma atividade sobre esse assunto dos 3 governos em relacionado ao governo geral, e tia vai pedir para vocês resolverem essas atividades. Lembrando que qualquer dúvida podem entrar em contato e não deixem de acompanhar nossas aulas para realizar nossas atividades, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula com vocês novamente.